Olá, amigos e irmãos em Cristo. Já quero agradecer por você estar clicando para ouvir essa linda pregação. Uma pregação que foi realizada na igreja de Uberlândia, em Minas Gerais, tendo como preleitora nossa irmã Rose Nacarate. E o título vem dizendo: Conhecendo o Inimigo. Você conhece seu inimigo? Se você ainda não conhece, assista a essa pregação e saiba quem é o seu inimigo e como combater contra ele. Quero que você também acesse outras pregações unicistas, porque nós temos um só Deus e o seu nome é Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor Jesus, em nome do Senhor. Tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão. Não tem ninguém sentado na janela, né? Eles sempre vão olhar para o relógio, então ninguém vai cair da janela. Vocês estão com sono? Alguém está assim, alguém está cansadinho, né? Nós vamos ter aqui. Mas o Senhor Jesus está aqui para renovar nossas forças. Eu agradeço a oportunidade de subir ao público. Mas foi me pedido para falar sobre algo meio complicado, né? Porque o tema aí, ele é uma pergunta, mulheres preparadas para a batalha. Está nos perguntando se nós estamos preparadas para a batalha. E na batalha tem uma coisa muito chata, que torna a batalha bem complicada, bem chata mesmo. E sobre essa coisa chata que me pediram para falar, que é se nós conhecendo o inimigo. A coisa que a gente não quer conhecer muito não, né? Mas a palavra do Senhor, ela traz bastante, uma bagagem bem grande para nós de como conhecermos o inimigo. Então essa noite o tema é conhecendo o inimigo. Só que antes mesmo da irmã me passar o tema, Deus tinha me dado a parte B da mensagem. E eu falei, não, Senhor, e fui buscando. E eu louvo a Deus que, apesar de eu me sentir tão pequenininha aqui nessa noite, eu quero agradecer o Deus grande que eu tenho. Quero, nessa noite, pedir para vocês me ajudarem. Eu vou ler aqui com vocês palavra de Deus. Aleluia. Eu quero vocês abram a Bíblia. Nós vamos meditar em 1 Pedro. Capítulo 5, versículo 8. Sou muito grata a Deus por essa noite. E eu sei que Ele vai falar muito aos nossos corações ainda. Sabe por que ainda? Porque Ele já tem falado de maneira toda especial. Mas Ele quer que nós, nessa noite, não somente molhemos os nossos arteiros, não somente os nossos calcanhares, joelhos, mas sim que nós possamos nadar no rio, né, que Ele tem preparado para nós de bênçãos, de unção, de tantas coisas maravilhosas. E eu estava ali no meu cantinho e eu fui vendo cada um pegando a minha parte, desde ontem. Eu falei, que maravilha, né? Porque
E vocês acham que compraram? Eu sou meio assim, eu vou lá, vou cá, por isso nem quis ir ali, porque aí vai ser difícil eu ter um degrau para ficar descendo. Então eu preferi ficar aqui embaixo. Versículo 8 e 9. Nós vamos falar do que mesmo? Ai, mas ele é chato, mas não tem que conhecer, amém? Embora dia após dia ele está diante de nós, mas às vezes nós não conseguimos conhecê-lo como realmente ele é. Diz assim, no versículo 8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os nossos irmãos no mundo. Juízes agora, capítulo 5. Aleluia. 5 de Juízes, o versículo é o 31. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam sejam como o sol quando sai na sua força. Esse sossegou a terra 40 anos. Vamos ler junto, igreja. Esse versículo 31. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam sejam como o sol quando sai na sua força. Aleluia. Deus poderoso, mais uma vez, Senhor, a tua palavra tem sido lida nessa noite. Mais uma vez o teu povo aguarda ser alimentado por ela, Deus. Ah, Senhor amado, tu sabes o anseio de cada coração. E eu sei que o Senhor não despede o teu povo vazio. Não, Senhor, eu sei que o Senhor, pelo contrário, a tua palavra, ela vai e ela faz uma obra gloriosa naquele, Senhor, que começa a se alimentar dela. E nessa noite, ó Pai, eu te peço em teu nome, fala a tua igreja. Eis-me aqui, eis uma igreja com o coração aberto, desejoso, Senhor. É um tema meio chato, complicado, porque vamos falar de alguém que muito nos incomoda. Mas eu sei, Senhor Jesus, que maiores são as suas promessas, Pai, para as nossas vidas. E na autoridade, Senhor Jesus, do teu santo nome, eu quero te agradecer e te pedir, Senhor, cobre a tua igreja com teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Aleluia. Aleluia. Bem, conhecendo o nosso nome. Todos nós, irmãos, vivemos em grandes batalhas. Temos passado ontem, hoje aqui, temos falado, escutado as irmãs testemunharem sobre lutas, problemas, dificuldades. Se cumprindo aquele versículo que nós acabamos de ler no livro de Pedro. As mesmas aflições. Aqui está no norte, tem. Aqui está no sul, tem. Não é privilégio a sua luta. Aquela lá também tem. E nós vivemos nas mesmas aflições. Porque nós temos algo em comum. Sabe o que nós temos em comum? O mesmo inimigo. O mesmo inimigo que atinge a Maria, atinge a Sebastiana. Ah, é o mesmo inimigo. E muitas das vezes, irmãos, a gente acha tão bonito, né? Cantar pelo Senhor, achamos sim, é lindo, é maravilhoso, temos que cantar mesmo. Mas a batalha, depois que a gente sai dessa porta para fora, ela é água, ela é diferente. Tá? Ela não tem essa mesma atmosfera aqui. A coisa lá fora é cruel. E muitas das vezes, nós nos sentimos como um inseto que poucas aqui gostam. Nos sentimos como uma barata, né? Quando a barata ela vê
Eu não vou conseguir expressar mais, porque minha voz já está rouca de tanto orar, falar em línguas e sentir o poder de Deus. Mas talvez alguém aqui consiga. Alguém consegue? Mais ou menos assim também tá meio. Ele está meio branco. E ele não brinca. Ele não brinca. E muitas das vezes não vamos nos enganar, não. Vamos ser autênticas. Esse pra mim deixa a gente meio. Porque nós somos carne, irmão. Olha aí pra tua irmã, eu sempre gosto de falar isso. Dá um beliscãozinho nela. Sente dor, material de pó esse. Nós somos iguais. As mesmas aflições, as mesmas aflições. Queira voltar agora, como diz na minha região lá. Não, nós somos todas do mesmo material. E nessa batalha, a Bíblia nos fala de algumas características, algumas qualidades, entre aspas, se é que posso dizer qualidades que para nós sabemos que são grandes defeitos, do nosso primeiro inimigo. Ele é ladrão, ele é homicida, assassino, ele é destruidor, ele é mentiroso, mas o que? Ele é assume, traiçoeiro, mentiroso, ele é o pai, né? Pai dela, devorador e tantas coisas ruins, né? Ladrão, já falei. Não, o Senhor me ouve. Muitas das vezes, irmãos, a gente brinca, mas nós não podemos subestimar a força do nosso inimigo, do nosso primeiro inimigo. Ele era tão feroz que antigamente, né? Tem uma coisa que ele faz. Sabe o quê? Vocês só falaram coisas ruins, né? Mas ele se transforma num anjinho de luz. A turma ainda diz a ele que ele gosta de andar como se tivesse um sapatinho de algodão. Tá? Ele é astuto, ele sabe como agir. Às vezes ele chega com fala macia. Porque vê se nos pega desapercebido. Por isso que lá no Pedro fala para nós vigiarmos. E ele anda ultimamente utilizando uma arma muito covarde. Sempre ele utilizou, mas por um tempo isso deu uma parada. Agora parece que a coisa está pior. Eu estava vindo para cá e nosso rádio estava ligado e eu ouvi uma notícia muito triste, em que 147 cristãos foram mortos lá na Somália, de uma vez só, por um atentado. Então ele agora ultimamente, ele não quer mais mostrar só aquela carinha bonitinha, não. Ele está usando essas outras religiões para tentar matar os cristãos. E tem sido de uma maneira assim muito mais frequente. Antigamente dava um espaço, mas agora está mais frequente. Você começa a abrir os noticiários, ouvir, ele está fazendo isso. Por isso a igreja não pode ficar dando bobeira, não. Nós temos que estar bem apercebido. O nosso inimigo não brinca. Ele usa política, ele usa outras religiões, ele usa sistema de governos e ele não brinca. E esse inimigo, irmãos, ele veio para isso: roubar, matar e destruir. Mas há um versículo tremendo na palavra do Senhor que diz que ele, o ladrão, não veio somente, apenas ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio, mas há um que veio para dar vida, e vida com abundância. Eu quero ter derramado nesses dias nas nossas vidas.
Mas tem um segundo inimigo. Sabe qual? A nossa própria carne. A palavra do Senhor diz no livro de Gálatas que há uma luta muito grande da carne com o Espírito. Sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes nós também gostamos de jogar a culpa no diabo. Ah, foi o diabo. Ah, é o diabo. Ai, sai, diabo. E muitas das vezes não é o diabo. Não é. É a rosa carnal aqui, ó. Cheia de frutos da carne. Cheia de frutos dela. Não adianta não chocar com o fruto da carne se eu andar na carne. Isso aí é natural. E ela também, muitas das vezes, é a nossa inimiga. É a ciúme, agora, inveja, porfias, vaidades. Nós muitas das vezes, irmãos, temos auto-rejeição, não nos aceitamos, não nos amamos, e com isso se torna difícil trabalhar do amor de Deus na nossa vida. Nós não conseguimos aceitar que Ele nos ama. Oh, Deus me ama, e a gente não aceita, porque nós mesmos não nos aceitamos. Se o nosso nariz é comprido, nós queríamos que ele fosse largo. Se os nossos olhos são verdes, nós queríamos que fosse castanho. Tem muitas irmãs que não gostam nem de olhar no espelho. Meu Deus. Nós nos rejeitamos muitas das vezes. E quando nós rejeitamos a nós mesmos, nós rejeitamos o nosso Criador. Nós rejeitamos Ele, porque Ele que nos criou. Ele virou para os meus pais no dia 12 de maio de 1967. Eu vou dar um presente para vocês. Vai nascer uma moreninha de cabelo cacheadinho, né? Vai nascer assim. E ele planejou, aleluia, disse que vai no ventre da minha mão. Ele foi lá, começou aquele projeto. Cabelos cacheadinhos, pele morena, e por aí ele foi trabalhando, e nasceu esse exemplar aqui. Nasceu esse exemplar aí, ó. Nasceu esse exemplar aí. Porque ele olha que privilégio. Aleluia. Você consegue sentir o amor dele nessa noite? Vai dar um ventre, lugar de intimidade. Foi ali, fez uma maneira tão linda e maravilhosa. Ele foi formado, sabe como? Sabe como você foi formado? De uma maneira terrível, grandiosa. Grandiosa. Sabe por quê? Ninguém teria a capacidade de fazer uma arroz como essa. Ninguém teria a capacidade de fazer. Você consegue? Isso, ninguém vai pra Dilma. Não, tô de não. Outra não. Muda aí. Outra Dilma não, né? Mas agora, se ele fez, é porque ele viu coisa boa em você. Satanás quer te destruir. E começa, sabe, a falar nos seus ouvidos. E falar, você não presta.
iluminado aqui nessa manhã. Irmãos, nós temos um culto aqui pela manhã maravilhoso. Sabe por que é maravilhoso? Porque eu vou trabalhar com o Espírito Santo quebrando algemas. Sabe aquela algema que marido não pode, que psicólogo não pode, com todo respeito, que é uma profissão que eu acho linda e admiro, que o psiquiatra não pode, que o médico não pode, mas somente um que vai na divisão da alma e do espírito. Ele foi lá e trabalhou. Então, nessa noite nós precisamos de libertação, precisamos de restauração, de transformação e a cura. Sabe? É noite de milagres. É noite de milagres. Já foi lavado pelas nosso corpo físico. Mas o Senhor quer curar a nossa alma também. As feridas que foram feitas, mas que também haverá ligaduras nessa noite. Se você assim crê. Aleluia. Então começou a dizer esses dois inimigos. Esses dois inimigos. Mas eu não vou ter muito a falar deles, não. Sabe por quê? Porque lá no livro de Oséias diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso mas nessa noite vamos pegar o lado B dessa mensagem. Vamos conhecer o nosso Deus. Sabe por quê? A palavra de Deus, ela é repleta de batalhas. Ela é repleta. Onde o nosso bispo pregou aquela passagem de ano. E foi uma das mensagens que Deus me deu. E eu estava meditando naquela parte em que Ana, ele já que pregou o capítulo 1, eu vou ficar só com 2. Ana, ontem que estavam aqui, ouviram que coisa maravilhosa. O milagre que ela recebeu. Mas também eu creio que nós aprendemos a ter uma postura diante do inimigo com Ana. Olha que Penina começava a irritar. Ontem o bispo estava pregando sobre isso. Ela não disse que Penina representava a inimiga dela. Ela atormentava, irritava dia após dia. É verdade. Ela não fala assim: ô menino, o que é isso? Só que você tem? Não. A Bíblia diz que ela ficava até angustiada. Mas no momento algum, as atitudes dela diante daquela situação fez com que ela produzisse os frutos que talvez eu e você gostaríamos de produzir. Porque hoje em dia, irmãos, estamos se falando de violência, de jogos aqui. Eu fico apavorada. Porque eu convivo muito com adolescentes, jovens, e a gente está sempre conversando. Eles não pensam 2 minutos para falar assim: eu vou te dar um soco. Eu vou te matar. Eu te odeio. São palavras tão pesadas, tão fortes, que eles não têm noção do que eles estão falando. E Ana não tomou essa postura. A postura de Ana foi diferente. Já foi dito, ela correu para a casa do Senhor. Ela alcançou a bênção dela. Eu não vou pregar de novo tudo isso. Eu só estou recordando a igreja e tentando fazer com que não estavam aqui, pegue o fio da meada. Mas lá no capítulo 2, ela teve uma oportunidade gloriosa de entoar um cântico ao Senhor. Ela louvou ao Senhor. E enquanto ela estava louvando ao Senhor, ela disse assim: o Senhor fez com que a estéril tivesse
seja como a dela. Mas ela disse num versículo que eu achei fantástico. Eu anotei aqui, em que ela dizia, em 2 Samuel, eu tenho que lutar contra o inimigo, que às vezes é menor, que ela quer falhar. Ela dizia em 2 Samuel, capítulo 2, no versículo 9, na parte B. Mas ela aprendeu, irmãos, que o homem não prevalecerá pela sua força. Vocês estão achando que vai ser pela tua força? Você está achando que vai ser pela sua inteligência? Você está achando que vai ser pela sua beleza? Ou pela falta dela? Ou pela sua incapacidade? A palavra do Senhor nos diz através da Diana que ela entendeu que ela não ia prevalecer sobre o inimigo pela força dela. E nessa noite o Senhor te pergunta: por que você tem usado tanto a sua força carnal? Por que tanto desgaste? Por que tanto desgaste? Sabe por que, irmãos? O Senhor nos faz essa pergunta porque às vezes a gente está lutando errado. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as potestades. Entra na atmosfera espiritual e começa a enxergar que atrás daquelas situações há um inimigo da tua alma. Há um inimigo da tua alma. E ele, irmãos, a palavra diz que ele usa as artimanhas dele para lutar contra nós. E não adianta, você não vai prevalecer pela sua força. Não vai adiantar a sua força. A sua força não vai. Você não vai. Eu não vou. Por isso, nessa noite, declare para você mesmo. Fale para você mesmo: o Senhor é a minha força. Será que você consegue nessa noite falar como você não viu? O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. Porque a nossa força nós não vamos prevalecer. Glória a Deus! E aquele versículo que nós lemos nessa noite, o segundo versículo, que se vocês lerem, estão em Juízes, capítulo 5. Ali nos fala de uma mulher que já foi mencionada nesse dia aqui. Ela é uma das mulheres que eu mais me espelho, assim, acho lindo, tremendo essa passagem. Débora, ela estava numa situação muito difícil com o seu povo. O seu povo estava sendo escravizado há 20 anos por um rei chamado Jabim. E eles eram poderosos. A palavra de Deus diz que eles tinham 900 carros de ferro. Também o inimigo dela não era fraquinho. 900 carros ferrados para o povo de Deus que não tinha todo esse armamento. E eles estavam em guerra. E ali havia um comandante que já havia recebido uma ordem para lutar. E Débora, a Bíblia diz que ela tinha endereço. Ela tinha um endereço. Onde ela habitava? Entre as palmeiras. E ela era uma mulher profetisa. Ou seja, ela era uma mulher que tinha um dom de transmitir a palavra de Deus para aquele povo. Ela não era uma mulher comum. Você não é uma mulher comum. Se você tem sido uma mulher comum até aqui, chega ao ponto final. Porque o Senhor quer te fazer uma profetisa, uma mulher valente, uma mulher cheia do Espírito de Deus.
E o povo vinha até ela. E ela se virou para Baraque e falou assim: ô Baraque, porventura o Senhor não falou para tu ir, que se você for, pega lá 10 mil de Zebulon, 10 mil homens de Zebulon e Naftali, e vai, porque o Senhor não te falou que vai entregar na tua mão. E aí Débora animou aquele homem, né? E ele falou: ah, Débora, eu vou lá. Olha, irmão, teu papel na sua família, na sociedade, no teu emprego, ele é muito importante. E Baraque foi um homem sábio, um homem inteligente. Ele reconheceu o valor daquela mulher cheia do Espírito Santo e disse assim: olha, eu vou, mas tu tem que ir comigo, senão eu não vou. Sabe por quê? Ele não olhou para o sexo dela, que era feia, nem imagem, nada disso. Ele olhou para o Deus que estava realizando a visão dele foi ampliada. Numa época de tanto preconceito contra as mulheres, ele teve uma visão privilegiada de ver que na vida de Débora havia o Espírito Santo. E ali eles foram naquela batalha. Débora falou: eu vou. Mas sabe o que vai acontecer? Sabe? O Senhor não vai dar honra para você, vai ser dado pela mão de uma mulher. Baraque não estava nem aí, ele queria que o povo fosse o que? Vencedor! É que parasse aquele povo de escravizar o povo de Deus. Aí, ele queria a vitória, não importava a mão de quem viesse. E ali eles saíram, e o Senhor deu todo aquele exército na mão do povo de Deus, mesmo o seu capitão por enquanto. E aqueles soldados foram exterminados. A palavra do Senhor diz que ali eles foram todos exterminados. Mas sabe uma coisa, irmãos? O comandante foi esperto ou covarde, eu não sei. Ele saiu correndo. E ele saiu correndo querendo dar um despertinho. E nisso que ele saiu correndo, ele achou uma casa. Sabe a casa de uma mulher chamada Chá? E essa mulher, ela, olha que interessante, ela era esposa de Éber. E Éber era um homem que tinha aliança com o inimigo. Mas ela era uma mulher separada, diferente, ela não tinha aliança com o inimigo. Não queria ter aliança com o inimigo. Às vezes vai ter situação que vai chegar para você resolver e você não pode ter aliança com o inimigo. Nem o inimigo vai falar: mas quem que é essa pessoa? Merecia. Agora é minha hora da vingança. A vingança pertence a Deus. A vingança pertence a Deus. E já falou: não, pera lá. Ela chamou aquele inimigo: vem cá, entra aqui. E essa massagem: dá um leitinho fresquinho, geladinho. Você está cansado, a batalha foi árdua. E na hora que ele se sentiu seguro, a mulher cheia do Espírito Santo. A mulher já é uma bênção, porque a palavra do Senhor diz que quem encontrou uma mulher achou uma coisa boa. Mas e essa coisa boa cheia do Espírito Santo? Ela fica Jael foi lá e travou bem na testa para não ter isso mesmo. Esses dias meu cunhado matou o frango, cortou direito, o frango saiu pelo sítio lá, o pescoço meio esfivelado e sobreviveu. Mas o inimigo você tem que exterminar. Ele não pode sobreviver, ele não pode permanecer. E ela fez isso. E a vitória veio. Aleluia, a vitória veio. Porque a Bíblia diz que até o rei foi morto.
seu problema de um mês, de uma semana. Mas uma coisa eu sei. Que o nosso Deus, para Ele não tem tempo para dar glória para nós. Não tem. Houve um despertamento interno. Ela se levantou. E que haja esse despertamento em mim. E que haja esse despertamento em você. E que haja esse despertamento na nossa igreja, na nossa família. Porque os dias são maus, igreja. Os dias são maus. O inimigo é cruel. E nós precisamos viver uma vida de despertamento. Nós não podemos ficar dormindo. Lá diz para nós sermos o quê? Que nós lemos em Pedro. Sóbrios. Vigiai-se sóbrios. Não é tempo de beber e ficar bebendo. 10 anos, igual a gata toma. Não, é tempo de nós sermos sóbrios, inteligentes. Aleluia. Com os olhos abertos, porque Ele está ao nosso derredor. Não, quem está me derredor é aquela irmã chata. Não, quem está me derredor é a minha vizinha. Não, quem está. Não. É o inimigo que está ao nosso derredor. E se nós dermos uma brechinha, Ele vai querer tragar. É verdade. Ele não brinca. Só que, como diz a palavra, nós vamos chamar os homens, não para sermos aquelas pessoas derrotadas, cabisbaixas. Não, nós já temos visto o Senhor fazer coisas grandiosas no nosso meio, na nossa vida, no nosso vizinho, na palavra de Deus, em todo aquele que o busca. Já não digo mais tempo aqui que parece tão comum, mas ele é tão maravilhoso. E às vezes, o que nos falta é um pouquinho de fé, de acreditar. Eu estava meditando na palavra do Senhor e eu vi a importância de nós termos fé. Porque ela é a confiança, ela que nos dá força de continuar na caminhada. E certa vez o rei Joás, ó, ninguém vai cair da janela, hein? Você pode a tua irmã aí se ela quiser dormir. Não podemos cair da janela porque não tem janela, mas é cadeira, né? Certa vez o rei Joás estava numa situação difícil. E Eliseu, o homem de Deus, ele estava prestes a morrer. E o rei Joás foi até ele. Sabe por que é importante a gente saber buscar alguém cheio do Espírito Santo em termos de Cristo? Não adianta às vezes você buscar uma vizinha, uma amiga, mas é importante você buscar ao Senhor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, em termos de Cristo. Esse rei foi buscar ao Eliseu, só que Eliseu já estava quase morrendo, a Bíblia diz que estava em enfermidade de morte. Ah, mas irmãos, Deus usa o homem de Deus quando está em situações às vezes até de morte. Eu tenho experiência na minha casa. Quantas vezes o meu esposo lá em cima da cama, passando por momentos tão complicados, tão difíceis, enfermo, eu vendo aquele homem tão forte, o ciúme em casa, se definindo em cima de uma cama. E as pessoas ligavam para ele e pediam oração, ele orava e elas eram curadas. E ele estava ali naquela situação, mas as pessoas recebiam. E Eliseu estava ali para morrer. E o rei Joás chegou perto dele e falou: ah, homem de Deus, que nos ajudou a tanta fé. E Eliseu falou: pega aí o ar. Mais uma vez ele se deixou ser usado pelo Senhor. Não importa, irmãos. Às vezes você se sente idosa, fraquinha. Às vezes você se sente tão pequenininha. Mas deixa Deus te usar. Deixa Deus, é Deus quem usa. É Deus que vai te dar a unção, o revestimento, a força. E aquele profeta falou para ele: pega o arco, pega o arco.
do Oriente. E ele fez isso. Mas só que quando ele estava fazendo isso, a mão de Eliseu estava com ele. E ali ele atirou 3 vezes. E depois que ele atirou essas 3 vezes, aquela flecha não era uma flecha comum. Sabe o que era aquela flecha? Era a flecha da vitória, a flecha do livramento. Aleluia! E que flecha nessa noite você está precisando? O Senhor quer te dar, aleluia, através da tua busca, através desses homens de Deus, dessas mulheres de Deus, a flecha da vitória, a flecha do livramento. E às vezes, irmãos, você está usando a flecha da incredulidade, do desânimo, da discórdia. Mas o Senhor está a flecha da vitória. E ali houve, naquela profecia, ele conseguiu realmente as 3 cidades que ele precisava conquistar. E o profeta ficou bravo, porque se ele tivesse fé, na hora que ele foi tocar na terra, ele teria conquistado muito mais terras. Mas enquanto ele estava na direção do homem de Deus, ele teve a vitória. Mas na hora que ele foi ele sozinho, acho que teve um momento, não sei se por desânimo, aí é um inimigo que a gente tem, não sei se por preguiça, olha outro inimigo. Ele não feriu a terra mais vezes, nem 5 nem 6, ele feriu apenas 3. E aí a vitória foi pouca. Por isso nessa noite, não seja pobre no pedir, não seja pobre, porque o seu Deus é rico, o seu Deus é poderoso, ele é maior do que o problema, ele é maior do que o problema. Porque assim diz o Senhor para nós nessa noite, assim diz o Senhor, que Ele está ao nosso lado, Ele não nos deixa órfãos, Ele não nos deixa órfãos. O inimigo ele pode estar bramando como um leão, mas o Senhor não te deixou órfão. O Senhor não te deixou órfão. Ele está conosco todos os dias. Todos os dias até a consumação dos séculos. Até essa consumação. E o melhor, irmãos, sabe como Ele está conosco? Lá no livro de Jeremias, no capítulo 20, no versículo 11, se não me engano, diz que Ele está ao nosso lado. Sabe como? Vamos ler, abre aí. Eu quero que você coma essa palavra nessa noite. Abre a tua Bíblia, abre a tua espada, abre o teu manual que te dá instrução de guerra. Aleluia, Jeremias capítulo 20. Alguém lê para mim o versículo, aleluia, capítulo 20 de Jeremias. Aleluia, o versículo 11. Mas o Senhor está comigo, como um valente terrível. Diga, igreja, mas o Senhor está comigo, como um valente terrível. Vai, irmã. Por isso tropeçarão os meus perseguidores. Isso aí. Não prevalecerão. Amém. Ficarão muito confundidos, como se não houveram prudentemente, e terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Você quer isso
Deus. Mas de repente eu vi aquela jovem, ó, murcha. E ali começou a entrar fama, rebeldia, e querer ser lá nas outras igrejas, e querer cantar, e o povo de fora bajulando, e o povo de fora, o inimigo bajula. Deus não, Deus honra, mas o inimigo bajula, porque a bajulação é falsidade. Bajulação é falsidade. Não queira pregar para agradar o povo. Profeta não espera tapinha nas costas. Não espera tapinha nas costas, é político. Discurso tem que agradar, né? Eu vou fazer uma ponte, mas lá não tem ponte, então eu faço um rico, tem ponte. Isso é político. Agora o profeta não. O profeta diz assim: assim diz o Senhor. Seja consolo, seja exaltação, mas o fruto que isso vai dar vai ser bom. Vai ser bom. E essa jovem estava sendo bajulada. E ali a mãe dela nos procurou e pediu socorro. E a situação ficando difícil. Ela não dava ouvidos e uma rebeldia muito grande. Uma luta sendo travada. E nós começamos a orar, a jejuar, aconselhar. E de repente, irmãos, aquela jovem estava decidida a entregar seus carros, estava decidida a tomar rumos diferentes. E Deus foi, sabe, muito bom conosco, começou a nos usar, a nos ajudar ali. E aquela jovem parecia que nada fazia ela mover. Deus estava usando, Deus dava autoridade, mas ela se mantinha pura. E nós começamos, Senhor, é para ti. Essa peleja é tua, essa peleja não é minha, essa peleja não é do pastor, não é da mãe dela. Ô mãe, essa peleja não é sua. Se tu colocar a tua mão, tu vai estragar o trabalho de Deus. Porque o oleiro é ele. O oleiro é ele. Por que você quer mudar? Quem muda é o Senhor. Quem trabalha é o Senhor. O oleiro é ele. E aí Deus começou a trabalhar naquela jovem, visitou ela no sonho, em visão. E de repente, parte de um belo domingo na casa dela, ela não estava. Uma macumbeira. E um casal de macumbeiros chegou lá e falou: eu quero conhecer essa mocinha da foto. Você que gosta aí de ficar pondo foto no Face, então cuidado. Toma cuidado. Tudo que diz. Eu não vou nem falar muito nessa área. Porque nem tudo que diz, né? Você é linda. Você é maravilhosa. Abre o olho, moçonas. E aí, esse casal de macumbeiros chegou no portão descendo. Essa irmã não estava uma outra filha sua desviada. E falou assim: eu quero conhecer essa moça dessa foto. Aí ela falou assim: mas por que você quer conhecer minha irmã? Sabe por quê? Porque nenhum trabalho meu de macumbaria não deu certo. Eu já fiz trabalho de pessoas vomitarem lesma, de passarem mal, de casamentos desfeitos, mas me pagaram muito para fazer um trabalho para essa mocinha. E eu não consigo fazer. E eu quero saber o que ela tem. O que ela tem. Que eu não consigo. Aleluia. Bora, Irmãos, essa moça está uma vez na igreja. Sabe por quê? Ela conheceu que o inimigo dela não é brincadeira. Ela viu que ele estava trabalhando por trás de toda aquela rebeldia. E ela louvou a Deus. Porque havia pessoas orando, pessoas jejuando, pessoas aconselhando. E ela conseguiu a vitória. Sabe por quê? Do lado dela, do lado dessa mãe, havia um valente terrível. Eu não sei o que o diabo está intentando com o seu casamento. Eu não sei o que ele está intentando no seu emprego. Eu não sei o que ele está intentando contra o teu filho. Mas uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei.
respeito a quem é, que Deus abençoe e te ajude. Mas nós não somos, não adianta falar que somos. Nós somos apostólicos. Eu não sei qual inimigo que tem te roubado a paz. E eu nem preciso saber. Porque há um Deus que sonda. Há um Deus que conhece. Há um Deus que sonda. Há um Deus que conhece. Há um acusador. Mas há um consolador. Há um restaurador. Há um reparador de rupturas. Há um que sara nossas feridas. Hoje uma irmã testemunhava daquele espírito imundo que queria levá-la ao suicídio. E o Senhor falou ao meu coração que não é só com ela, não. Tem
E ele tinha muitas guerras, como foi falado aqui. Guerras interiores, exteriores. Nós temos. Mas sabe o que no final ele falou? Sabe o que ele falou? Combatido. Ele combateu. Se ele combateu, nós vamos conseguir. Quando ele acabou a carreira, aleluia, o que ele guardou? A vitória que vence o mundo, a nossa fé, não homens. Por isso, arruma intimidade com Deus, porque a fé do homem, ó, mas a fé naquele lá, somos levantados para mais perto dele, aleluia. E eu fico feliz quando eu chego na igreja e vejo gente como Davi. Porque Davi viu que as vestes estavam incomodando, as vestes lá de rei. E ele tirou aquelas vestes que incomodavam, tirou também. E ele sabe o que fez? Pegou aquela roupinha tão simplesinha e foi olhando, porque ele não queria que nada trabalhasse a intimidade dele. E muitas das vezes não suar um terno, não é tirar uma decepção, vai acabar com a minha reputação. Os adolescentes falam, não posso decepção. Pode sim, na presença do Senhor, pode sim. Pode descer, porque vai ser melhor. Sabe por quê? Não basta os inimigos que te tem, tem hora que o salto também aperta, atrapalha, enche, mentira. Né? Eu estou dizendo bem simples, mas você sabe o que te atrapalha também. Vai lá agora, fecha teus olhos. Vai lá dentro de você. Oh, não é para você ficar no olho da sua irmã, não. Deixa ela. O Senhor quer intimidade com você agora. O Senhor quer tratar com você. Sabe por quê? Há mais mulheres aqui que o diabo tem tentado oprimir ao ponto dela querer perder a sua própria vida. Oi, mas tu não é melhor que Elias, não. Não é vergonha, não. Aleluia. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele também quis correr de Jezabel e se esconder na caverna. Qual caverninha que você está se escondendo, hein? Eu não sei. Não sei, mas tira a máscara agora e se coloca na presença de Deus. Aqui nós temos homens de Deus. No seu lado tem mulheres de Deus. Busque intimidade. Busque intimidade. Porque as pessoas mundanas só falam que uma festa está boa quando eles saem completamente embriagados e bêbados e cambaleando, cheio de mulheres ou cheio de homens. Nós também somos, sabe como? Muito mais inteligentes que ele. Para nós uma festa só é boa quando nós estamos embriagados pelo Espírito Santo de Deus. Mas essa noite, esse Espírito Santo que te ama e quer te abraçar a tua alma nessa noite, ele quer fazer cura, libertação, sabe, da sua alma. Esse Espírito que está te atormentando, querendo tirar a sua vida, sabe, aquele Espírito lá do teu casamento, com teu filho, você está tudo bem, mas com teu filho não está, então não está bem com você também não. Sabe por que não está? Porque o nosso filho é nossa herança. Amém. E esse Deus agora quer te mostrar o poder, a valentia dele. A valentia. Você que quer, você que sente, há lugar aqui no altar. Mas você que não sente, há lugar que você fazer um altar aí onde você está. Há um lugar agora aí. Faça um altar. Eu quero pedir aos pastores, às irmãs, que comecem a orar. Que comecem a orar. Que comecem a ajudar essas mulheres. Aleluia.
disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim,